Pai, em nome de Jesus, lhe pedimos o teu favor e a tua graça. O teu amor venha nos envolver em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Lhe pedimos nessa noite que o Senhor venha nos quebrantar, venha nos alinhar com os seus princípios e com os seus mandamentos. Em nome de Jesus, Senhor, libera sobre nós a revelação da tua palavra, Senhor. Queremos ver o Senhor hoje, nessa noite, de outra maneira, como nunca vimos antes. Em nome de Jesus. Amém. Aquele que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Gênesis, capítulo 3 de Gênesis. Gênesis 3. Aquele que pode abrir comigo, o livro de Gênesis, capítulo 3, do verso 1 em diante. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Verso 2. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrereis. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que do dia em que comerdes dele, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e se coçaram de folhas de figueira, ou se cobriram de folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia. E esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre a árvore do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: onde estás? Ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temei, porque estava nu, e escondi-me. Amém? Podei vos assentar, aqueles que podem, em nome de Jesus. Tome seus assentos. Aleluias. Redobre a sua atenção, amados, nesse momento. Aleluias, em nome de Jesus. O tema da mensagem hoje é: foi-se a glória de Deus. Esse é o tema da mensagem. Repita comigo: foi-se a glória de Deus. Aleluias. Aqui no contexto de Gênesis 3, a Bíblia começa relatando a história que todo mundo sabe de Eva e de Adão. A serpente, uma das mais astutas dos animais sobre a terra, falou e disse para Eva, e disse: coma do fruto que Deus disse para você não comer, porque o fruto, a Bíblia diz que era agradável aos olhos, parecia bonito o fruto, mas nem tudo aquilo que parece agradável aos nossos olhos é para a gente consumir, é para a gente praticar. Paulo disse: tudo posso, mas nem tudo me convém, porque não vou me deixar dominar por aquilo, aleluias, que não me edifica, aleluias. Mas olha só, continuando o texto de Gênesis 3, a serpente diz para Eva: come, porque Deus sabe que quando você comer, você se parecerá com Ele, você se parecerá com o Altíssimo. A gente vê que o mesmo
pecado que foi cometido no céu, quando Lúcifer, o anjo de luz, caiu, foi que ele quis ser maior que Deus. E da mesma forma ele vem enganando a humanidade, quando quis fazer com que Eva e Adão fossem maior que Deus. Isso ninguém pode. Mas o que? Ele, como é astuto, como ele é inteligente, porque ele perdeu a majestade do céu, mas ele não perdeu a sua inteligência. Amém? Ele engana a Eva, Eva acaba cedendo, Eva acaba caindo em transgressão contra Deus. Quando Eva cai, ela também leva o seu marido, Adão, e Adão come do fruto do conhecimento do bem e do mal, e os seus olhos são abertos. Olha só o que diz o verso 9. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe, onde estás? Deus, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é onisciente, ele sabe de tudo, no passado, no presente e no futuro. E pela eternidade, Deus sabe de tudo. Deus está no passado, Deus está no presente e Deus está no futuro. Antes que a gente saísse do ventre da nossa mãe, antes da fundação do mundo, Deus nos chamou pelo nome. Mas por que Deus pergunta para Adão, aonde tu estás, Adão? Aonde tu estás? E muitas vezes Deus tem que perguntar para a gente, aonde a gente está? Em Deus. Aonde você se encontra em Deus nessa noite? 1 Coríntios capítulo 11, verso 28 diz, examine-se o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do vinho. Falando de ceia. E Deus pergunta para você nessa noite, aonde você está em Deus? Examine-se o homem a si mesmo. Examine-me a você mesmo. Faça uma reflexão, aonde você está em Deus. Será que a presença de Deus está em você? Como eu sei se a presença de Deus está em mim? Aleluias. Como eu sei se eu estou próximo de Deus? Se você pensa, você está trabalhando, falando com Deus e diz, Senhor, eu não vejo a hora de eu chegar em casa, porque eu quero estar contigo no meu particular, no meu secreto, na intimidade contigo. Quanto mais você pensa estar na presença de Deus, mais próximo você fica dele. Cada vez que você pensa, não quero chegar em casa, porque eu quero orar, eu quero, aleluia, meditar na palavra. Aí você vê se você está perto de Deus ou não. Se você nem se lembra de Deus, nem quando acorda não ora, e passa o teu dia inteiro e não fala com Deus e chega em casa, faz só uma oraçãozinha, você não lembrou de Deus. Aleluias. Examine-se o homem a si mesmo. E Deus, aleluias, ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. Aleluias. Deus, ele perguntou aonde Adão estava. Adão disse, mas eu estava nu. Lembrando que Deus, ele vinha toda a viração do dia falar com Eva e Adão. Todo final da tarde, Deus descia e falava com Eva e Adão no jardim, no Éden. Por quê? Porque naquela época, na antiguidade, o homem ainda não tinha caído. Aleluias, o homem ainda estava, glória ao nome de Jesus, estava santificado por Deus. Porque o paraíso era para ser aqui na terra. Prova disso, no jardim do Éden tinha a árvore da vida. Se o homem não cai em transgressão a Deus, o paraíso era aqui na terra. Porém, como o homem caiu, aleluias, foi tirado o jardim do Éden. Aleluias. Mas a gente não vai entrar em detalhes nisso. Em Romanos, capítulo 3, versículo 23 diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Ou seja, perdemos a semelhança e a imagem do Deus vivo. Perdemos a mentalidade que Deus tinha nos dado. Aleluias. A gente perdeu. E diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como que a gente volta para a glória de Deus? Aceitando e confessando o Senhor Jesus em nosso coração.
com as nossas práticas, seguindo os seus princípios e os seus mandamentos. Aleluias. Mas olha só, amados. Vamos abrir agora comigo no livro de Samuel, aquele que foi rápido de endereço. 1 Samuel, capítulo 4. Aleluias. 1 Samuel, capítulo 4, verso 21 a 22. E chamou ao marido Icabode, dizendo: de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada por causa do seu sogro e de seu marido. E disse: de Israel a glória é levada, a presença, pois, é tomada a arca de Deus. O contexto de 1 Samuel começa com o sacerdote Eli. Eli era um sacerdote de Deus. E a Bíblia começa um contexto falando o quê? Que os filhos de Eli, que serviam no templo de Deus, estavam transgredindo contra o Senhor. Estavam, aleluia, deixando de cumprir os mandamentos de Deus. E o que acontece? Deus, ele não falava mais em visão. Deus, ele não falava mais com o povo naquela época. Por quê? Porque se você não tiver em consagração com Deus, se você não tiver com propósito com Deus, Deus não te dá revelações. Deus não vai te dar coisas que ele vai fazer no futuro para expandir, para, aleluias, elevar o reino de Cristo. Amém? Aleluias. E continuando, Deus, aleluias, levanta Samuel, o profeta Samuel. E a Bíblia diz que não tinha visões, não tinha sonhos. Deus não estava falando com o povo de Israel, porque os filhos de Eli estavam transgredindo, faziam festas. Eles não davam valor para os sacrifícios. Por quê? Porque no tempo da lei, aleluia, os sacerdotes, eles matavam bezerros, eles matavam pombos, eles matavam para quê? Para expiação do pecado. Para o quê? Para que você fosse perdoado por Deus. Mas então, quando você fazia sacrifícios para que os teus pecados fossem perdoados, e aqueles rapazes, os filhos de Eli, eles não estavam, aleluias, fazendo os princípios de Deus. E muitas vezes a gente está dentro da igreja, aleluias, mas Deus não está dentro de nós. Porque é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus em nós, o Deus morando dentro de nós, o Espírito Santo de Deus morando dentro de você. Muitas vezes você pode vir no culto, você pode não faltar culto, você pode assistir live, pode assistir pregação, mas Deus não está dentro de você. Porque o importante não é você vir todos os dias nos cultos, o importante é Deus morar dentro de você. Porque se não tivermos Deus morando dentro de nós, além de perdermos a vida eterna, vamos ter uma vida miserável aqui nessa terra. Aleluias. Glória ao nome de Jesus. E diz assim, verso 21. E chamou ao menino Icabode, dizendo: de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, por causa do sogro e do seu marido. Israel, quando vai para a batalha, eles não estavam bem com Deus. Quando eles vão para a batalha, a arca da aliança, que na antiguidade era a presença de Deus. A arca da aliança era onde a presença de Deus estava. Só como o povo estava em transgressão, não estava obedecendo a Deus, quando Israel vai para a batalha, Israel acaba perdendo para os inimigos e acaba perdendo a arca da aliança. Por isso, a mulher, quando ela tem um filho, ela diz Icabode. O que significa isso? Foi-se a glória de Deus, foi-se a glória de Israel. Há quanto tempo foi-se a glória de Deus da sua vida e você nem percebeu? O que aconteceu com Eva e com Adão no Gênesis 3? Foi que eles caíram, eles perderam a glória de Deus, mas eles não viram que perderam a glória de Deus, irmão Igor. O problema é você perder a glória de Deus e não ver que você perdeu a glória dele. Deus não está mais em ti e você não vê que ele não está mais em ti.
Porque é necessário que Deus, Ele só habite em templos que estejam limpos, que estejam purificados pelo sangue de Cristo. Deus não habita em templos sujos. Aleluias, que somos nós, os templos do Espírito Santo. Aleluias. Glória ao nome de Jesus. O problema com Adão e Eva foi: perderam a glória de Deus e não viram que perderam. Por isso Deus chega para eles e pergunta: aonde você está, Adão? Aonde você está? E Deus pergunta para mim e para você: aonde nós estamos em Deus nessa noite? Será se estamos na presença de Deus? Ou Deus partiu, ou Deus saiu e a gente nem viu? A gente nem deu conta que a presença de Deus não está mais. E cabode, foi-se a glória de Deus. Quando Deus falou para mim pregar essa mensagem, eu falei: eu não prego sobre isso. Deus falou para mim: tu prega o que eu mando você pregar. Tu prega o que eu mando. Aleluias. O que ama. Se Deus ele está te trazendo um alerta, é para você examinar você mesmo e ver: será se eu estou seguindo os princípios de Deus, os mandamentos de Deus, de acordo com o que a Bíblia diz? Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com todas as vossas forças. O amor ágape, que é o amor do homem para com Deus. Aleluias. Esse é o amor verdadeiro de Deus para com o homem. Amor ágape. Aleluias. Será se você está amando a Deus de todo o teu coração? Porque quem ama de todo o coração a Deus, nada mais faz sentido além do que buscar a presença de Deus. Aleluias. Não é quando você ouve uma mensagem, a mensagem fala contigo, que você tem que ir para casa e orar. Não. Não é quando você escuta um louvor e o louvor fala contigo, você diz: não, hoje eu vou orar. Não. É você levar uma vida no cotidiano, no devocional com Deus, todo dia, buscando a face de Deus. Por quê? Prova de que Deus quer falar conosco. Quando Deus vinha todo dia no jardim do Éden, lá falar com Eva e com Adão, Deus vinha todo dia falar com eles. A prova disso é que Deus quer ter um relacionamento com toda a humanidade. Por isso que Jesus falou: aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue, não tem parte comigo. Falando da ceia, do pão e do suco da uva que bebemos hoje. Porque Deus tem comunhão conosco. Aleluias. Deus ele quer ter um relacionamento íntimo conosco. Aleluias. E aconteceu que Israel perdeu a arca da aliança e perdeu a presença de Deus. E disse: de Israel a glória elevada, pois é tomada a arca da aliança. Por um período de saciedade, em outras palavras, por um período de prazer momentâneo, você pode perder a glória de Deus. Você pode perder a presença de Deus. Aleluias, por uma mentira que você acaba cometendo, por um vício. Aleluias. Não, mas é só uma mentirinha. Aleluias. Não, mas é só um vício pequeno. Deus conhece meu coração. Não, amados. A Bíblia manda a gente ser santos porque o nosso Deus é santo. Mas já vamos chegar nessa parte. Eu vou te mostrar pela Bíblia. Aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluias. Louvado seja Deus. Abra comigo agora no livro de 1 Coríntios, aquele que tem a sua Bíblia e é rápido de endereço. 1 Coríntios 6, 11 e 12. E é que alguns têm sido, mas às vezes sido lavados, mas às vezes sido santificados, mas às vezes sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Ou em outras palavras, pelo Espírito Santo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Por todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Aleluias. Mas a gente é limpo
pelo sangue de Cristo, às vezes sido limpos, lavados pelo sangue do Senhor Jesus. A gente é purificado, a gente é limpo por Deus. Por quê? Para o Espírito Santo habitar em nós, é necessário uma limpeza. Tirar mágoa, tirar vícios, tirar todo o embaraço que nos afasta da presença de Deus. Aleluias. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Olha o que Paulo falou. Tudo me é lícito, mas nem tudo te convém, amado. Aleluias. Nem tudo te convém. Se uma coisa que você faz não for para você ser edificado, não for, aleluia, para você crescer no reino de Deus, para você crescer na comunhão com Deus, torne isso, aleluia, como esterco, como coisa que não vale para nada. Por quê? Porque é necessário a gente crescer até chegar à estatura do varão perfeito, que é o Senhor Jesus. Que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Olha só, vou ler de novo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha só o que diz o verso 20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Somos, como eu já falei, templos do Espírito Santo, moradas de Deus, casas de Deus. Nós somos. E Deus, Ele só habita em templo que está limpo. Mas eu vou te provar isso pela Bíblia. No livro de Mateus, capítulo 12, de Mateus, verso 43 em diante. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí. Eu voltando, acha adornada e varrida. Aleluias. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que eles. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Vimos que somos templo do Espírito Santo. Somos moradas do Espírito Santo. Aleluia. Isso sem dúvidas a gente sabe. Só que para Deus habitar em nós é necessário a gente estar limpo. Por quê? Olha só. Aleluias. E voltando aquele espírito, quando vê a casa, primeira coisa, no verso, aleluias, 44, e diz: voltarei para minha casa, de onde saí. Eu vou. Glórias a Deus. Deus te limpa e Deus te adorna. Ele coloca enfeites. Ele coloca pedras preciosas em ti. Ele coloca dons em você. Ele te capacita você. Aleluias. Ele te, aleluias, coloca o Espírito Santo. Ele te limpa. E ele te adorna. Ele te fortalece. E o que aconteceu com aquela pessoa? Primeiro, a casa estava desocupada. A casa estava varrida. E a casa estava adornada. Aleluias. Glória a Deus. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores que ele. E o estado da pessoa fica pior do que era antes. Aleluias. O estado, as atitudes que ele praticava antes. Imagine. Você, antes de conhecer Jesus, já praticava absurdos. Imagine depois que você entra na presença de Deus. Mas por causa da a glória de Deus vai da sua vida, virá demônios 7 vezes piores daquele que habitava em ti. Porque se não temos o Espírito Santo,
queira você ou não, você tem demônios. Aleluias. Se não temos o Espírito Santo, temos demônios habitando em nós, porque somos templos. Ou seguimos os princípios de Deus e temos o Espírito Santo, ou não seguimos os princípios de Deus e temos demônios. A verdade tem que ser dita, queira gostar ou não. Aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. É necessário que você esteja limpo pela palavra de Deus. Aleluias. Em Romanos 8. Aleluias. Romanos 8, aquele que for rápido de endereço, vai me acompanhando. Romanos 8, 35 a 39 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que em nós amou. Porque estou certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluias. Muitos, por falta de compreendimento bíblico, por falta de revelação da parte de Deus, acabam o quê? Muitos têm um pensamento assim: porque Deus é amor, Deus ama todo mundo, então Deus vai salvar todo mundo. Ou outra coisa que inventaram agora, uma graça que não importa o que você, se você vive em iniquidade, você vai para o céu. Isso torne como mentira, como esterco. Porque eu já vou te provar isso na palavra. E os caras ainda têm a coragem de dizer o quê? Não, você pode viver do jeito que você quiser, em idolatria, em fornicação, em adultério, em mentira. Você não precisa fazer nada, que a graça de Deus, o amor de Deus te leva para o céu. Mentira. Jesus falou: entrai pela porta estreita, porque larga. E espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que vão por ela. A porta estreita e o caminho apertado é o único caminho que leva a Deus. Você negando a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo a Cristo, deixando as suas paixões e as suas vontades, vícios, tudo de lado para seguir a Jesus. Aleluias. Glória ao nome de Jesus. Tem uma frase, amados, eu não sei pronunciar o nome do homem de Deus, mas ele dizia assim: a graça de Deus, aleluias, a graça de Deus é de graça, mas ela não é barata. Deus, aleluias, você recebe de graça, mas ela não é barata. Que loucura que é essa? Olha só, eu te provo pela Bíblia. Em Mateus, capítulo 5, versículo 20 diz: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Lembrando que escribas e fariseus eram as pessoas mais esforçadas que tinham na época para seguir os princípios de Deus, para seguir os mandamentos de Deus. E de tão esforçados que eles colocavam princípios muito mais. Eles colocavam mais leis que não vinham de Deus. Aleluia. Jesus falou: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Se a gente não se esforçar, a gente não entra no reino de Deus. Por mais que a gente é salvo pela graça, mas é necessário esforço. A gente cumpre os mandamentos de Cristo, não, aleluias, por obrigação, mas sim por amor, por agradecimento e reverência a Deus. Aleluias. Mas vamos continuando. Olha só o que diz no verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo ou a espada? Olha só como eles tiram uma conclusão totalmente errada desse texto. Olha o que Paulo diz: a tribulação ou a angústia, ou a perseguição ou a fome, ou a nudez, ou o perigo ou a espada. Paulo nunca falou de pecado. Paulo falou de perseguição, de nudez, de fome. Isso não te separa do amor de Cristo. Porque em Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que amam a Cristo e que são chamados segundo o seu propósito. Aleluias. Olha o que diz no verso 36. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Aqui Paulo está falando, todo dia a gente se entrega para a morte. Só que a morte para o mundo, a morte para a iniquidade, a morte para o pecado, mas a vida para com Deus, para alcançar a vida eterna. Olha só. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem o amor, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra circunstância nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Perseguição, angústia, aflição, nudez, fome, dificuldades, por amor de Cristo, isso não te separa. Mas a Bíblia diz, olha só o que diz a Bíblia. Em Isaías, meu irmão, aquele que quiser abrir comigo, em Isaías 59, verso 1. Eis que a mão do Senhor não está escondida, para que não possa salvar, nem agravado ao seu ouvir, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha só, amados. O pecado faz separação do homem para com Deus. Se a gente vive em pecado, aleluias, a gente não está na presença de Deus. Qual é a diferença? Em Romanos, capítulo 3, verso 23, diz que todos pecamos e destituídos estão da glória de Deus. Mas tem a diferença de pecar e da iniquidade. Iniquidade é a prática do pecado constante. Você sabe que está errado, mas mesmo assim continua pecando. Isso é iniquidade. Todos nós pecamos. Só que qual que é a diferença? Aquele que peca e se arrepende e não pratica mais o que pecou, esse é pecador. Todos somos pecadores, mas é o pecador que se arrepende e se conserta com Deus. Mas tem aquele que vive em iniquidade, constantemente praticando o pecado. E você viver na iniquidade te afasta de Deus. Vivendo na iniquidade, estamos afastados de Deus. Foi-se a glória de Deus. E cabode. Você perde a glória de Deus. Você perde a presença de Deus por viver em iniquidade, na constância do pecado. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome de Jesus. No livro de Tiago, aquele que quiser abrir comigo, Tiago 4:4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Porque qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha o que diz o Tiago. A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Se a gente quer continuar mentindo, quer continuar em idolatria, quer continuar em vícios, a gente é inimigo de Deus. A gente torna-se inimigo de Cristo. Qual que é o maior problema? Aleluias. É você recusar a graça de Cristo que está para você hoje. É você recusar o amor de Deus que está disponível para você hoje. Aleluia. Se entrar nesse ouvido e sair no mesmo. Entrar num ouvido e sair no outro. Você sai daqui do mesmo jeito que entrou. Qual é o teu Deus? Será se você está vendo um Deus? Aleluia. O Deus da religião. Qual é o Deus da religião? É quando você olha para Deus e diz: nossa, Deus é muito duro. Deus é isso, Deus é aquilo. Que Deus que é o teu? Que é amor? Mas o nosso Deus é Deus, Ele é amor, mas Ele também é justiça. Ele repreende o filho que ama. Aleluias.
Veja, amados, aquilo, ou você está no Evangelho de Cristo, ou você está na religião. O que você está? Evangelho não é religião. Evangelho é mudança de vida, mudança de hábito. Evangelho é a salvação, é o arrependimento dos pecados. O Evangelho é para a vida eterna, é para a gente mudar a nossa conduta de viver, para fazer a vontade de Deus nessa terra. Nós se ligamos com Deus através de Cristo. Se ligamos com Deus. A palavra religião significa religar. E a verdadeira religião, segundo a Bíblia, é ajudar órfãos e viúvas. Ou seja, ajudar aqueles que não podem te retribuir. Isso é religião. Mas tudo isso que inventaram aí no mundo afora